Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E o tema da nossa mensagem é a gloriosa unidade da igreja. O que está acontecendo em Éfeso? O apóstolo Paulo manda uma carta que na sua primeira metade ela é totalmente doutrinária. O apóstolo Paulo, ele vai explicar como nós somos salvos. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que nós fomos predestinados por Deus, redimidos por Cristo, nós fomos selados com o Espírito. Então ele traz uma apresentação do Evangelho, a doutrina da salvação. E meu irmão, é uma expressão linda, doutrinária, do capítulo 1 ao 3. Quando começa o verso 4, é a dobradiça da carta. É como se o apóstolo Paulo primeiro ensina a doutrina, e depois ele começa a mostrar como nós devemos viver. Uma vez que nós somos salvos, agora nós temos que viver como salvos. É como se ele mostrasse que tem que haver coerência entre doutrina e vida prática. Agora que vocês entendem a salvação, vocês precisam viver como salvo. O nosso sermão tem apenas 2 pontos. Do 1 ao 3, nós vamos ver o meu dever para com a unidade da igreja. Eu quero que você pense no seu dever para a unidade com a igreja. E meu irmão, tem algo muito importante nessa carta. O apóstolo Paulo, ele mostra como o evangelho, a salvação, ela respinga em todas as áreas da vida. Ela transforma. Então ele trata da relação de marido e mulher, ele trata da relação de pais e filhos, ele trata da relação de senhores e seus servos, ele trata sobre dons e talentos, e ele também trata da unidade da igreja. A ideia é que o evangelho, ele vai indo por todas as áreas da sua vida, colocando as coisas no lugar e fazendo com que você viva como um salvo. Então, o primeiro ponto é o nosso dever. O segundo ponto, o fundamento da unidade da igreja. E eu te pergunto, você sabe qual é o seu papel na unidade da igreja? O que você deve fazer pela unidade da igreja ou na unidade da igreja? Você tem um dever em relação a ela. Eu quero que você pense nisso nesta noite. Primeiro ponto, o meu dever para com a unidade da igreja. Diz assim o texto bíblico, o verso 1, 2, 3. Perceba, o verso 1 é exatamente aquilo que eu falei. Paulo está falando, por isso eu, prisioneiro do Senhor, Paulo está preso em Roma, ele manda essa carta e fala, vocês precisam de viver agora de maneira compatível, de maneira digna com a salvação. Vocês têm uma vocação agora, que é viver uma nova vida. Vocês precisam viver de maneira coerente com aquilo que vocês creem, coerente com aquilo que o evangelho fez por vocês. Ou melhor, na linguagem de Paulo aos Efésios, aquilo que Deus fez por vocês em Cristo. E então,
Paulo já tratou de várias áreas nessa carta, ou melhor, ele está tratando. É como se ele falasse: você precisa de uma nova maneira de viver. E eu te pergunto, meu irmão, o seu viver é compatível com aquilo que você crê? A sua conduta é coerente com a fé cristã? O que você diz professar determina como você vive? Ou há uma discrepância exagerada? E a pergunta é: então como nós devemos viver? E agora, especificamente, no contexto de unidade, de comunhão, qual é o meu dever? Paulo primeiro ele fala, vamos todos juntos? 1, 2, 3. O negócio começa a ficar apertado, né? A primeira palavra que ele fala, com humildade. E aí, nesse sermão, eu vou fazer algo que geralmente eu não faço. Geralmente eu uso os slides apenas para o texto bíblico, para colocar os pontos e algumas frases. Mas eu fui tão impactado na pesquisa, no estudo do sermão, que eu quis trazer para vocês uma explicação, não apenas de humildade, mas eu vou fazer isso quando eu falar de mansidão, longanimidade e de se suportando uns aos outros em amor. Então ele começa falando de humildade. A pergunta é: que humildade é essa? Há uma confusão na definição de humildade. Às vezes pode aparecer alguém ali na porta com as roupas todas rasgadas, alguém muito pobre, miserável financeiramente, e tem pessoas que falam: tem um homem lá fora muito humilde. Aí quando você vai conhecer, que se oferece ajuda, e vai conversar lá com o abençoado, você vai ver que ele não tem nada de humildade. Ele é alguém extremamente orgulhoso e arrogante. Porque a gente perdeu de vista o que é humildade. Mas que humildade aqui é essa? Olha que interessante, eu coloquei aqui uma explicação. E aí eu vou lendo e aplicando às nossas vidas. No mundo grego-romano, a humildade era desprezada como um sinal de fraqueza e baixeza. Contudo, em Cristo, ela se tornou uma virtude suprema. Veja, até Jesus Cristo, a humildade não era uma virtude. A humildade era um defeito. Era um sinal de que você é uma pessoa sem valor. O texto continua. E a humildade, o texto não, perdão, é o meu texto, tá? Não o texto bíblico. E a humildade é a disposição de renunciar à imposição de interesses pessoais para servir. E aí a gente olha para o exemplo de Cristo Jesus. Jesus a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2. Ele, sendo Deus, não considerou a sua glória como algo a que se apegar, mas desceu à condição de servo. Ser humilde não é ter um complexo de inferioridade, mas é ter a atitude de Cristo na encarnação. Colocar Deus em primeiro lugar, atenção, os outros em segundo e o eu em último. É viver sem preocupação com o próprio ego, assim como Cristo viveu e morreu. Meus irmãos, imagine se nós buscarmos essa humildade. E acredite, ela não é um fruto em nós. Ela é um fruto que é gerado por Deus em nós, a partir do Evangelho. Então, grava essa humildade. Aplicando para nós, eu tenho a plena certeza que nós, por vezes, destruímos a comunhão da igreja, destruímos a unidade da igreja, porque nós não nos esvaziamos de nós mesmos. Uma aplicação é aqui, é um povo que vive cheio de si, e não esvaziado de si mesmo, e cheio do Espírito. E acredite, se fôssemos cheios de Cristo Jesus, seríamos humildes. Não seríamos tão cheios de nós mesmos. Mas aí o texto continua. Ele diz, com toda a humildade e aqui, meus irmãos, aqui
foi o lugar que Deus me pegou. Olha a explicação. A mansidão é explicada não como uma ausência de força, mas como a força sobre o controle de Cristo. Jesus descreveu a si mesmo como manso e humilde de coração. A mansidão cristocêntrica é a qualidade de uma personalidade forte que, no entanto, escolhe ser serva. Não é fraqueza, é a suavidade dos fortes. Jesus tinha todo o poder para destruir seus inimigos, mas manteve esse poder sob perfeito controle para salvá-los. Jesus poderia nos destruir, nos esmagar. Apesar de sermos pecadores, orgulhosos, apesar de sermos petulantes, inconvenientes, cheios de nós mesmos, mas Jesus decidiu ser manso. Ele foi manso para conosco. E aí, no ambiente da igreja, quando alguém pisa no nosso calo, a gente quer usar força para destruir a pessoa. Por vezes nós não o fazemos com a força dos nossos braços, porque nós sabemos que isso traria consequências. Mas nós fazemos com a força da nossa língua, do nosso julgamento, nossa justiça própria, fria, sem nenhum pouco de amor, sem misericórdia. Fazemos isso com a nossa maledicência. E então, nós, pecadores, que recebemos de Deus um tratamento manso em Cristo, nós passamos para frente nada que se pareça com humildade, com mansidão. E continua, é a atitude de quem não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância, preferindo sofrer como Jesus. Você já participou de conversa de reconciliação na igreja? A gente poderia trocar o nome e chamar de busca pelos seus direitos. Todo mundo querendo ter razão. Todo mundo querendo ter o seu direito. Jesus Cristo não fez isso na cruz. O que Ele fez por nós não se parece com isso. Atenção, é a força que se recusa a esmagar quem até merece ser esmagado. Imitando aquele que foi como um cordeiro mudo para a morte, e se recusou a esmagar quem o feriu. A mansidão cristã. E então, repetindo, nós recebemos um tratamento manso do Senhor Jesus. Mas não somos mansos com os nossos irmãos. Mas o texto continua. Vamos juntos? 1, 2, 3. Longanimidade. Eu tenho dificuldade, toda vez que eu falo essa palavra sem ler, eu falo ela errada. Mas não é só que eu não sei falar, eu não sei vivê-la. Porque não somos longânimos, não temos uma paciência esticada. Mas preste atenção nisso, vamos mais uma vez refletir. Essa virtude é o reflexo da paciência de Deus Pai e de Cristo para com a humanidade rebelde. A palavra grega significa ter o poder de se vingar, mas escolher nunca fazê-lo. É o espírito que suporta o insulto e a injúria sem amargura e sem reivindicar. É a recusa de Deus em destruir os seus filhos desobedientes, dando tempo e espaço para o arrependimento. É o espírito estendido ao máximo, que suporta pessoas provocadoras, assim como Cristo suportou a hostilidade dos pecadores contra si mesmo, amando-os,
apesar de suas falhas, para salvá-los. E quanto a nós? Recebemos tal longanimidade, falei certo. E como nós tratamos nossos irmãos? Zero longanimidade. Na cruz, a expressão máxima da paciência de Deus para com você. E então nós pecamos, dia após dia. Somos altivos. Na presença de Deus cometemos coisas horríveis. Nós somos egoístas, idólatras. Mas Deus não nos mata. E se Ele o fizesse agora, se o chão que nós estamos pisando sumir de debaixo dos nossos pés, Ele seria encontrado justo. Porque é isso que nós merecemos. Mas Ele permanece longânimo. E é isso que Paulo exige dos Efésios. Vocês precisam ser longânimos. O seu dever para com a unidade da igreja envolve humildade, mas aquela de Cristo. Mansidão, longanimidade. Mas o texto continua. Ele fala no final, suportando uns aos outros em amor. E esse texto, ele divide opiniões. Algumas pessoas acreditam que esse suportar é o suportar de você suportar alguém que é insuportável. Aturar. Alguém difícil. E tem pessoas que acham que esse suporte é o suporte do serviço, de você servir, de você sustentar, de você ajudar o irmão. Enquanto eu estudava, tem teólogos que pensam de jeito, outros de outro. Eu entendo que são as duas coisas. E tem mais uma explicação, a última, tá? Em slide desse tamanho é a última. A palavra grega traduzida como suportando não deve ser entendida no sentido moderno de apenas aturar alguém ou aguentar. Ou aguentar uma situação desagradável com amargura. Tá? Não é simplesmente aquela pessoa ali é chata, eu tenho paciência com ela. Beleza, mas o coração está cheio de amargura. É um coração doente pela amargura, pela impaciência, pela ira. Não se trata de uma tolerância fria, onde você ignora a pessoa enquanto ferve por dentro. A exegese sugere que suportar aqui carrega a ideia de servir de amparo e suporte para o outro. É sustentar a carga do irmão, compensando as suas fraquezas. Envolve, obviamente, suportar gente insuportável. Assim como Cristo nos suporta. Mas não com amargura. E sim em amor. É amar a gente difícil. É servir gente fraca. O texto de Efésios 5:25 é o clímax dessa ideia. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele suportou a morte. Atenção. Ele suportou a morte não por obrigação relutante, como nós fazemos às vezes, né? Nós suportamos o irmão difícil na igreja, mas com suporte frio. Você percebe que a gente está relutando. É algo frio, sem amor, cruel. A gente suporta a irmã, das costas a gente começa a falar mal. Não é disso que Paulo está falando, é algo muito profundo. Mas ele suportou voluntariamente, movido por um amor que buscava a santificação e a glória futura da sua noiva. Jesus Cristo suportou o que tinha de mais desagradável por nós, que foi a ira de Deus na cruz do Calvário. Ele tomou o cálice da ira. Para nos salvar, ele suportou isso. E nós não queremos suportar os nossos irmãos. Nós não queremos suportar os espinhos das relações. Meus irmãos, tem gente que se isola
da comunhão da igreja, tem gente que se isola da própria família, porque a pessoa, ela imaginou que as suas relações interpessoais seriam sem espinhos, e ela sonha com isso. Mas isso é impossível, porque toda relação interpessoal, ela é formada por pecadores. Então, olhe para mim, o problema é que a gente, quando ouve esse imperativo de suportar uns aos outros, a gente pensa em gente difícil, mas a gente esquece que quem é difícil somos nós. A gente esquece que nós precisamos suportar, porque nós também precisamos ser suportados. Ou você acha que você é um anjo, e que a relação com você é ótima, perfeita e agradável 100% do momento? Não, meu irmão. Nós somos insuportáveis. E Deus permanece longânimo, nos suportando. Por que não suportamos os outros? E esse suporte tem duas facetas. O suporte de amar alguém que é difícil, caminhar com ela, e ao mesmo tempo, se ela precisar, sustentá-la, servi-la. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender nesta noite. E eu quero só trazer algo ao seu coração. Os irmãos difíceis da igreja que te fazem pecar, quer dizer, ou melhor, você peca porque você é pecador, eu peco porque sou pecador, a gente só usa desculpa. Mas aqueles que revelam o pecado do nosso coração, que tem gente que é um instrumento que revela o que há de pior em nós. Nossa ira, nossa impaciência, a nossa justiça própria. Sabe quem colocou essa pessoa na sua vida? Deus. Sabe quem colocou uma igreja na sua vida? Porque é a partir das relações que Deus te livra de si mesmo. Por isso que em Provérbios diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Já viu aquela pessoa que gosta de viver isolada? Isso é uma expressão de orgulho. Sabe por quê? Ela não quer enfrentar os espinhos das relações. Ela não quer ser longânima, ela não quer ser humilde, ela não quer ser mansa, ela não quer suportar ninguém. Porque ela está cheia de si mesmo. E esse alguém, por vezes, somos nós. Por vezes não, quase sempre. E o texto continua. Fazendo tudo para... Vamos todos, vocês estão aí comigo? Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito e unindo a paz. Você faz de tudo para preservar a paz da igreja? E o preservar aqui, o significado mais profundo é uma paixão, um esforço total. Não é uma passividade. Vou preservar a unidade da igreja. Não. Não é um quietismo. A ideia é uma iniciativa urgente para preservar a comunhão da igreja. É você, de maneira intencional, agir para preservar a unidade da igreja. Lembra que eu falei que o primeiro ponto é o seu dever? O meu dever quanto à unidade da igreja? Perceba que Paulo, ele não fala assim, fazendo tudo para criar a unidade. Porque a unidade já existe. Quem criou a unidade da igreja? A unidade da igreja, meus irmãos, não é uma afinidade amigável. É algo muito mais profundo. Se você voltar no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque Deus fez de dois povos um, judeus e gentios, a partir de Cristo Jesus.
ele derrubou, o texto diz que ele derrubou a barreira da inimizade, e dois povos que eram antagônicos, dois povos que eram inimigos uns dos outros, eles foram unidos espiritualmente em Cristo Jesus. A unidade não é você sair com 5 amiguinhos para comer uma pizza, não tem nada a ver. Isso é só a sua afinidade, é só o seu clã. A unidade é quando eu estou envolvido espiritualmente, profundamente com os meus irmãos, mesmo com aqueles que eu não tenho afinidade. Eu sou um com todos vocês, mas não tem como eu levar todos vocês para comer pizza na minha casa. Ninguém tem afinidade com 200 pessoas, então faça essa distinção. Paulo não manda as pessoas criar unidade. Vamos fazer uma programação para criar comunhão. Nós não fazemos isso. Meus irmãos, nós aprendemos errado. Nós achamos que comunhão é um fruto de uma ação humana. Não. É uma ação espiritual e profunda que cria um povo. E Paulo fala, você tem que fazer de tudo para preservar. O ponto é, nós não podemos criar unidade, mas nós podemos destruí-la. Olha que coisa profunda. Pense aí, eu não posso criar unidade, mas eu posso ser um instrumento do diabo para destruí-la. Por isso que Paulo fala, o seu dever é preservar a unidade. E ele já deu os passos pelos quais, ou melhor, a forma como nós podemos fazer isso. Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando ao outro. Nós não podemos criar o vínculo da paz. Gente, olha o que o texto está falando. Fazendo tudo para preservar, ok? A unidade do Espírito. É uma unidade gerada por um poder miraculoso. É uma unidade gerada no mundo espiritual. E o vínculo da paz, grave isso, o nosso vínculo da paz não é a nossa afinidade. O meu vínculo de paz com você não é porque você é exatamente do meu jeito e eu gosto de você. Eu gosto daquela pessoa, vou ter comunhão com ela. Não! O meu vínculo de paz com você é estabelecido por meio de Cristo Jesus, que derruba a barreira da inimizade e faz de nós um povo através do sangue, é o que diz o apóstolo Paulo. Isso é muito profundo, meus irmãos. A unidade é algo muito mais sério, é algo muito mais profundo, envolve teologia, envolve conhecimento das Escrituras. Nós precisamos nos voltar para esse conceito de unidade. Isso aqui é muito profundo. E eu te pergunto, você tem feito tudo o que pode para preservar a paz dessa igreja? Tudo. Essa é a pergunta de Deus para nós hoje, a começar em mim. E eu amo esse texto. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí, eu gosto do termo paz, porque ele não é apenas uma paz que o mundo entende como paz. A ideia é muito mais profunda. Existia uma inimizade entre eu e Deus. Jesus derruba a barreira da inimizade, ele faz paz entre eu e Deus, mas não apenas entre eu e Deus. Ele faz paz entre eu e você, entre os irmãos. Meu irmão, precisamos nos esforçar mais para preservar o vínculo da paz da igreja. O segundo ponto, o fundamento da unidade da igreja, e aqui eu quero te dizer algo. A sua mente vai expandir. Você vai perceber que existe muito mais coisas que te unem ao seu irmão do que você imaginava.
Não só isso, você vai perceber que existe muito mais coisas que une você ao seu irmão do que aquilo que separa. Resumindo, aquilo que nos une é eternamente maior do que aquilo que nos separa. Vamos ao texto. Juntos. 1, 2, 3. Olha que interessante. Temos o mesmo. Se nós estamos no mesmo corpo, temos o mesmo cabeça, que é. E é verdade que talvez existam algumas diferenças entre membros do corpo. Talvez você tenha uma mão maior que a outra, ou na mão direita você tem um dedo torto, na mão esquerda não. É uma diferença, que em certa medida difere um do outro e afasta um do outro. Mas essas duas mãos, elas estão juntas aonde? No mesmo corpo. A ideia é, existe alguma diferença entre você e o seu irmão? É verdade que exista, mas mesmo assim, vocês são membros do mesmo corpo. Isso é muito profundo. E o texto e ele fala: um só, somos habitação do mesmo Deus. Meus irmãos, você tem noção que aquele irmão que você briga, que você tem diferença, que você não suporta, vocês dois são habitação do mesmo Deus? O Deus que habita nele habita em você. Vai notando os elos espirituais entre você e o irmão que você não suporta. Vai notando. E ele fala, uma só esperança. Meus irmãos, nós temos uma só esperança. Apesar das nossas diferenças, nós esperamos por Cristo Jesus. E um dia, quando Ele vir buscar a sua igreja, e todo o pecado for extinguido, não haverá mais pecado entre nós. Nossas relações, a nossa unidade será perfeita. Nós não nos machucaremos mais. Nós nos amaremos mais. E nós não precisaremos mais nos perdoar, porque não haverá mais pecado em nós. Nós esperamos pelo mesmo dia. Nós somos unidos pela mesma esperança. Perceba a profundidade do vínculo da paz. Perceba o que é comunhão. Todo pecado, toda maldade, orgulho, vaidade serão lançados para fora da nossa vida. Nós não iremos mais brigar. Vocês têm noção do dia que vai chegar que a gente não vai brigar mais? É a mesma esperança. Ó, irmão, você é tão difícil. Eu te amo tanto, mas um dia eu vou te amar ainda mais. E vice-versa. Uma só esperança. O dia que Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima que foi causada por relações espinhosas. Mas o texto continua. 1, 2, 3. Há um só Senhor. Pense nisso. Olá, unidos pelo mesmo senhorio. Eu quero pensar com você aqui. Imagine você. Pensa numa pessoa difícil aí da igreja que você tem dificuldade de amar e suportar. Imagina que Deus coloca vocês lá na China comunista. E vocês estão lá num grupo de 50 ateus e vocês dois estão no meio. Você e esse irmão que você tem dificuldade de amar. Você e esse irmão que você está carregando amargura no coração. Por ele você precisa se arrepender. Você precisa se reconciliar. Imagina que está vocês dois lá. E chega o governo, que lá é como um senhor, como um Deus para aquele povo. E manda você negar o seu Deus. Ou melhor, manda você
e esse irmão cometeu um pecado grave, sei lá, militar a favor do aborto, algo que você sabe que é grave. No meio de 50 ateus, e está você e esse crente irmão aqui da igreja. De quem você vai ser próximo lá? Desse irmão. Sabe por quê? Vocês estão unidos pelo mesmo senhorio. É o mesmo Senhor. É que você não percebe, mas você está mais unido a essa pessoa do que você imagina. Mas o texto continua. Ele fala, uma só fé. E nesse mesmo... A fé que une, grave isso. E nesse mesmo contexto, tá vocês dois mais 50 ateus. Perguntam para todo mundo o que vocês creem. Só tem duas pessoas que vai dizer assim, ó: nós cremos em Cristo Jesus. Quem são? Percebe? É a mesma fé. Nós somos diferentes em alguma medida, mas nós temos a mesma fé. E nós somos unidos por essa fé. Até, veja, em diferentes vertentes teológicas. Tem pessoas carismáticas pentecostais. Nós somos presbiterianos e calvinistas. São diferenças que nos afastam. Mas perceba, nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós cremos na Trindade. Nós cremos que um dia Ele voltará para nos buscar. Porque nós estamos unidos pela mesma fé. Agora imagina você, presbiteriano, calminho assim. Você chega num país de perseguição cristã, que não tem nenhuma igreja presbiteriana, você começa a sofrer. Aí você vai andar na esquina da sua casa, você acha uma igreja de crentes, irmãos pentecostais. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair correndo para eles. Porque nós estamos unidos pela mesma fé. O problema é que nós maximizamos as diferenças e perdemos de vista aquilo que nos une. Esse irmão aqui da igreja, que você tem dificuldade de se relacionar, ou esses, porque talvez você seja o mais difícil, você está unido a eles na mesma fé. Terceiro lugar nesse slide, né? Um só batismo. O que está escrito lá? Eu escrevi errado para variar. Nós somos batizados em nome da mesma Trindade. Meus irmãos, tanto você como esse irmão que você tem dificuldade, ambos, no batismo público, declararam para o mundo que vocês pertencem ao mesmo Deus. Nós estamos chegando ao final do sermão, e você pode pensar mais uma vez nos irmãos pentecostais. Nós cremos diferente em várias questões, em várias doutrinas. Até a quantidade de água é diferente. Mas perceba, todos nós somos batizados com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Porque há um só batismo. E esse batismo, não importa se é por imersão, aspersão, por efusão, não importa. Ele é feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E por fim, o texto diz, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Meus irmãos, aqui o negócio fica um pouquinho ainda mais... Aqui, você percebe que você está um pouquinho mais íntimo da pessoa que você não suporta. Se vocês forem crentes, os dois, né? Um só Deus, Pai de todos. Ou seja, irmãos, filho do mesmo Pai e pertencentes à mesma família. Aqui tem uma doutrina implícita.
Essa doutrina é a doutrina da adoção. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e vou falar novamente. Nós aprendemos errados, que todo ser humano é filho de Deus. Já ouviu isso por aí? Todo mundo é filho de Deus, e isso não é verdade. Essa é uma mentira. A Bíblia refuta essa teologia. Porque nós aprendemos que os ímpios, eles são chamados de filhos da malícia, filhos da desobediência, filhos do maligno, filhos da ira. Eles não têm uma relação paternal, filial com Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus tem um filho unigênito. Quem é esse filho? Esse foi gerado na Trindade. Contudo, Deus tem mais filhos. Quem são esses filhos? São os adotados em Cristo. É o termo que o apóstolo Paulo usa. Doutrina da adoção. Então, eu quero que você continue pensando comigo. Pensa de novo nesse irmão que você tem muita dificuldade com ele. Ou esses. Eu pensei 2 pessoas. Talvez você pensou em 15 aí andando. Imagine que vocês não se conheciam. Imagine que você não conhecia esse irmão. E não conhecia mesmo. Vocês eram ímpios antes da fé cristã. Ok? Vocês estão comigo na ilustração? Antes da fé cristã, vocês não se conheciam. Sem Jesus. Cada um tinha a sua vida, a sua história. Doutrina da adoção. Mas, quando vocês nascem de novo em Cristo Jesus, vocês que cada um tinha uma vida, outro lugar, que nunca tinham se visto, vocês que eram inimigos de Deus, agora são adotados pelo mesmo Pai e vão morar no mesmo lugar, como irmãos. Pense numa família de irmãos adotivos. O pai adotou 2 irmãos. Um ele adotou num estado e em um orfanato. O outro ele adotou em outro estado e em outro orfanato. Eles eram desconhecidos, eles nunca tinham se visto, mas eles foram feitos irmãos. Nós temos um vínculo familiar com os crentes de nossa igreja. Nós somos filhos do mesmo Pai. E quando Paulo usa a questão paternal aqui, que ele fala um só Deus, isso a gente já viu, Pai de todos. Ele está trazendo para uma relação mais íntima, afetuosa. Um vínculo que não se quebra. Nós somos irmãos. Esse é o fundamento da unidade. E ele diz: o qual é sobre todos, soberano sobre todos os irmãos. Esse todos aqui é no contexto da carta de Efésios. Esse todos não é o todos, o mundo todo, tá? São todos os que estão em Cristo. Essa é a teologia da carta de Efésios. As bênçãos celestiais recebidas em Cristo. E ele não diz só isso. Ele diz, ele age por meio de todos. E ele está em todos. Ou seja, sabe esse irmão que você tem dificuldade? Além de você ser irmão dele, com um vínculo espiritual eterno, por causa da doutrina da adoção, Deus é soberano sobre vocês, sobre vocês dois, e é o mesmo Deus. Deus age por meio de vocês dois, e então o irmão que é difícil para você, Deus usa tanto você, mas Deus usa ele. E quando a gente se depara com o pecado do irmão, e a gente fala para o pastor, não, ele não deveria estar fazendo isso, ele não deveria estar pregando, ensinando, cantando, é que a gente está falando que Deus só age por meio de nós. Deus só me instrumentaliza, aquele pecador não. E é por isso que a gente destrói a unidade da igreja. Porque sabe aquele irmão difícil, que você tem dificuldade de amar? Deus instrumentaliza ele. E por fim, Deus também habita nele. Deus habita em você, é verdade, mas às vezes você esquece que Deus habita também na pessoa que você tem dificuldade.
Nós vamos encerrar já. Só quero recapitular. Tema do nosso sermão, a gloriosa unidade de Cristo. Desculpa. A gloriosa unidade da igreja. Primeiro ponto. Qual é o meu dever para com a unidade? Ser humilde para com meus irmãos, como Cristo é humilde, a unidade de Cristo. Preciso ser manso para com os meus irmãos, como Cristo foi manso comigo. Preciso ser longânimo, paciente com os meus irmãos, como Cristo é comigo. Eu preciso suportar o meu irmão em amor, como Cristo me suporta em amor. Segundo ponto, o fundamento da igreja. Você está unido ao seu irmão espiritualmente. Mas talvez, existam algumas relações quebradas. Porque você não cria a amizade, a unidade, mas você deveria preservá-la. E você não preservou. Talvez você precise procurar alguns irmãos e se reconciliar. O seu papel não é criar comunhão, mas é preservar a comunhão. E aí, eu trago a conclusão, para a gente ler junto. Tem algum louvor preparado, Vini? Não? Tem como cantarmos novamente Alfa e Ômega? Então, quando os irmãos louvor tomam lugar, eu convido você para ficar de pé. E nós vamos ler juntos, todos juntos, a conclusão. Está muito pequeno? Está dando para ver? Então eu vou ler, tá? Visto como fomos salvos da morte por Cristo Jesus e recebemos uma nova vida, é necessário que nossa conduta seja incompatível com a nossa fé. É necessário que a nossa conduta seja compatível com a nossa fé. Deus não nos chamou para fabricar a unidade, mas a preservar a unidade espiritual que Deus já estabeleceu. O nosso dever é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter paz na igreja. Essa tarefa, atenção, exige abandono do orgulho humano e o exercício da humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, pois estamos unidos ao mesmo Deus, por meio de Cristo Jesus. Meu irmão, nada do que Paulo exige de nós aqui, nada do que nós recebemos aqui, ou melhor, deixa eu construir a frase, nada do que Paulo está exigindo de nós, nós não recebemos em Cristo. Tudo que Deus exige de você, você já recebeu em Cristo. Ele exige de você longanimidade, você recebeu longanimidade. Deus exige de você amor para com seus irmãos, você recebeu amor, o pleno amor, o amor perfeito que se revelou na cruz. Portanto, para que sirva de consolo, o que Deus exige de nós aqui, a gente não vai conseguir com a força do nosso próprio braço, mas nos voltando a Cristo Jesus, porque Ele é a fonte de poder, a graça dEle é capacitadora. Então, neste momento, meu irmão, volte-se para Cristo. Se você não tem força para se reconciliar com certas pessoas, volte-se para Cristo agora em humilhação e peça a Ele que te dê força, que te capacite, para que você, no nome de Jesus, possa preservar o vínculo da paz. Vamos orar? Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos por estar tão distante da Tua palavra. Mas obrigado porque Tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus que traz de volta o nosso coração, que nos orienta, nos instrui. Ó Deus, e por mais que
a tua palavra nos exorte, é verdade, nós nos sentimos amados nesta noite. Porque o Senhor não nos entrega a nós mesmos. Faz a tua obra no nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos a sermos mansos e humildes, à medida do varão perfeito, Cristo Jesus. Nos visita neste momento. Visita as nossas relações interpessoais. Ó Deus, nos perdoa se nós fomos instrumentos do diabo em algum momento para destruir a unidade da igreja. Faz de nós ministros da reconciliação, Pai. Faz de nós irmãos que amam a paz, a comunhão, o amor fraternal. Transforma-nos, porque estamos distantes, ó Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tua bondade em nos orientar nesta noite. No nome de Jesus. Amém.